sexto ano. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Hoje nós vamos estudar um assunto das classes gramaticais, é o primeiro. O nome dele é substantivos. Vocês já ouviram falar em substantivos? Não? Então olha só, você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome? Onde você está aí na sua casa? Você está no quarto? Na cozinha? Na sala? Em que local você está? Vamos lá, olha ao seu redor. Aí onde você está tem uma cama? Se você está no quarto, deve ter uma cama, né? Cama é um substantivo. Guarda-roupa, tem guarda-roupa? Guarda-roupa também é um substantivo. O que mais que temos por aí? Olha para a porta, olha para a porta. Porta é um substantivo. Olha para a janela do seu quarto ou para a janela da sua sala, não sei onde você está. Janela também é um substantivo. Viu só? Observou os exemplos? Esses elementos, eles são chamados de substantivos. Ou seja, substantivo é tudo aquilo que nomeia seres, os seres em geral. É tudo aquilo que existe no mundo real ou imaginário, tá? Como os animais, os objetos, os lugares, as pessoas. Tudo aquilo que tem um nome é chamado de substantivo. Deu para entender até aí? Agora nós vamos ver a classificação dos substantivos. Os substantivos eles são classificados em comuns, próprios, simples, compostos, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados. Professora, tudo isso? Calma, nós vamos estudar individualmente cada uma dessas classificações e vocês vão gostar, tá bom? Vamos começar pelo substantivo comum e o substantivo próprio, tá? Olha só a palavrinha comum, substantivo comum. Esses substantivos comuns, eles indicam seres de uma mesma espécie, ok? Aí onde você está deve ter uma mesa. Mesa é um substantivo comum. Professora, mas por que mesa é um substantivo comum? Porque olha só, existem vários tipos de mesa, certo? Mas todas elas são chamadas de mesa, não importa se ela é de vidro, se ela é de mármore, se ela é de madeira, se ela é de ferro, todas são chamadas mesas. Portanto, mesa é um substantivo comum, não é verdade? Olha só, árvore. Árvore é um substantivo comum? Sim, porque existem vários tipos de árvores. E todas elas, não importa se é um ipê, se é uma mangueira, se é um coqueiro, todas são chamadas de árvores, portanto, é um substantivo comum. E carro, professora? Carro é um substantivo comum? O que vocês acham? Vocês acham que carro é um substantivo comum? Não importa a marca do carro, não importa o estilo do carro, todos são carros, portanto, carro é um substantivo comum. Ok? Deu para entender legal o que é um substantivo comum? Muito bem. Vamos agora falar de substantivos próprios. O que são os substantivos próprios? São aqueles que nomeiam seres de um modo particular, tá? Como nome de pessoas, nome de ruas, nome de cidades, nome de estados, de países, de avenidas. Tudo isso é substantivo próprio. Por exemplo, vamos lá. Rio de Janeiro, Amapá, né? Nome de estado. Macapá, nome de cidade. Pedro é nome de pessoa. Olha só a diferença do substantivo comum para o substantivo próprio. Os substantivos comuns, eles sempre têm a inicial minúscula, tá? A não ser que inicie um parágrafo,
ou uma frase, aí sim vai ter a letra maiúscula no início. Mas no mais, eles sempre vão iniciar com letra minúscula. Os substantivos próprios sempre iniciam com letra maiúscula. Não esqueça disso, os substantivos próprios sempre iniciam com letra maiúscula. Ok? Deu para entender o que é um substantivo comum e um substantivo próprio? Agora, nós vamos falar dos substantivos simples e dos substantivos compostos. Você sabe o que é um substantivo simples? Substantivo simples é aquele que possui apenas um radical, tá? Apenas um elemento formador de palavras, como por exemplo, jardim, livro. Professora, mas livro não pode ser um substantivo comum? Porque todos os livros não são livros. Olha só essa pergunta, não é verdade? Claro, olha só. Um substantivo, ele pode ter mais de uma classificação, gente, tá? Por exemplo, livro. Livro, ele pode ser um substantivo comum e ele pode ser um substantivo simples, tá? Então, os substantivos podem ter mais de uma classificação. Ok, até aí? Vamos falar agora do substantivo composto. Os substantivos compostos são aqueles que possuem mais de um radical em sua estrutura, né? Formado da união de duas ou mais palavras. Por exemplo, guarda-roupa. Guarda-roupa são duas palavras que têm um único significado. Cachorro-quente, né? Girassol. Você acha que girassol é um substantivo composto? Professora, você acabou de dizer que o substantivo composto necessita que o substantivo composto é a união de duas ou mais palavras. Girassol é uma única palavra. Então não é substantivo composto. Que é? Se você observar a palavra girassol, você vai ver que ela é formada pela palavra gira mais a palavrinha sol. A união dessas duas palavras forma-se girassol e tem um único significado. Ok? São duas palavras, gira e sol, só que elas são escritas juntas, tá? E elas têm um único significado. Portanto, girassol é sim um substantivo composto, certo? Vamos falar agora dos substantivos concretos. Já ouviram falar em substantivos concretos? São aqueles que possuem existência de um modo independente. Elas não necessitam de outro para existirem, tá? Como, por exemplo, mar. Mar necessita de outra pessoa ou de outra coisa para existir? Não. Portanto, é um substantivo concreto. Areia, pedra, pássaro, são substantivos concretos, porque eles não necessitam de outros para existirem, tá bom? E o substantivo abstrato? O que será o substantivo abstrato? Os substantivos abstratos, ele depende de outros seres para existirem, diferente do concreto, que não depende. O abstrato, ele depende de outros seres para existir, tá? Como, por exemplo, nós temos os sentimentos. Os sentimentos são substantivos abstratos. Amor, bondade, perdão, felicidade. Tudo isso é substantivo composto, ok? Agora nós vamos falar sobre o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? Bom, os substantivos primitivos, eles não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa.
eles não derivam de nenhuma palavra, ok? Como, por exemplo, a palavra terra. A terra não deriva de nenhuma outra palavra. Folha, ferro, tá? Eles não derivam. Mas, professora, o que significa derivam? O que significa essa palavra derivam, professor? É a mesma coisa que não se originam, tá bom? Eles não se originam de nenhuma outra palavra, tá? Diferente dos substantivos derivados. Os substantivos derivados, sim, formam-se através de palavras já existentes, tá? Vamos ver alguns exemplos sobre substantivos derivados? Terreiro, folhagem, ferradura. Professora, mas por que terreiro é um substantivo derivado? Eu ainda não consegui entender. Porque ele deriva da palavrinha terra, né? Porque deriva da palavrinha terra. Terra é um substantivo primitivo, tá? E folhagem, por que folhagem é um substantivo derivado? Porque folhagem deriva da palavra folha. Ferradura deriva da palavra ferro. Deu para você entender até aqui? Que bom! Vamos falar agora da última classificação de substantivos, que é o substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie, tá? Como cardume, feixe, constelação, ramalhete, né? Conjuntos de elementos de uma mesma espécie. Olha só, quando se tem um conjunto de peixes, muitos peixes, é chamado de cardume. Quando se tem muitas estrelas, é uma constelação. Quando se tem muitas flores, né? Alguém já recebeu um buquê de flores? Você já viu alguém receber um buquê de flores? É chamado de ramalhete. Esses são substantivos coletivos. E aí, deu para entender até aqui a classificação dos substantivos? Eu espero que sim, gente. Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o gênero dos substantivos. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser masculino ou feminino. Chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma. E esses substantivos uniformes, eles podem ser epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros, ok? Os substantivos epicenos, eles referem-se a alguns animais, portanto, são atribuídos somente às palavras macho e fêmea, tá bom? Por exemplo, baleia, é baleia macho ou baleia fêmea. Cobra, cobra macho e cobra fêmea. Jacaré, jacaré macho e jacaré fêmea. Deu para entender os substantivos epicenos? Agora nós vamos falar dos substantivos sobrecomuns, que são aqueles que designam pessoas. Por exemplo, Marcos é uma pessoa maravilhosa. Pedro é uma criança muito sincera. Tá? Sobrecomuns designam pessoas. Os epicenos, animais. E os comuns de dois gêneros, professora? São aqueles que designam os indivíduos dos dois sexos. E para distingui-los, nós usamos o O ou o A antes do substantivo. Por exemplo, o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista. Deu para entender o gênero dos substantivos? Legal! Vamos falar agora sobre o número do substantivo. Quanto ao número, o substantivo ele pode estar no singular ou no plural. Substantivo no singular indicam apenas um ser. Por exemplo, menino. Plural indica mais de um ser. Por exemplo,
meninos, sempre acrescentando um S no final. Ok? Até aqui deu para entender o número do substantivo? Bem simplesinho, bem legal, né? Bem rapidinho. E agora nós vamos falar um pouquinho do grau dos substantivos. Grau, professora, é temperatura? Não é temperatura. Tá? Vamos falar do grau dos substantivos. Quanto ao grau, serve para indicar o tamanho ou a intensidade. Esses substantivos eles podem estar no diminutivo ou no aumentativo, tá? Ou no grau normal. Tá? Vamos falar do diminutivo e do aumentativo. O grau no diminutivo, chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, tá? Colocando-as bem menor do que elas já são ou dando uma delicadeza, uma coisinha miúda, uma coisinha pequena, é no diminutivo, tá? Vamos ver um exemplo do grau de substantivo no diminutivo. Sapatinho, menininha. Não é verdade? Quando um sapato é pequeno, dizemos que ele é um sapatinho, não é isso? Então isso é o diminutivo. E o aumentativo é o quê? É a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que já são, né? Através do exagero, não é verdade? Um exemplo, quando uma mulher é grande, nós dizemos que é um mulherão ou uma mulherona. Ok? Quanto ao grau do substantivo? Gente, nós vamos ficando por aqui. Vocês gostaram da aula? Vocês entenderam direitinho o assunto? Eu espero que sim, porque agora nós vamos assistir o que é o substantivo, a classificação e o gênero do substantivo. Vamos lá assistir? Você vai gostar. Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Primitivo e derivado, jornal e jornalista, simples e composto, sol e girassol, próprio e comum, Pedro e café, concreto e abstrato, pedra e alegria. E os coletivos, alcateia, fauna, flora, galeria, assembleia, esquadrilha e legião. Mais coletivos, bateria, batalhão, colmeia, cordilheira, revoada e multidão. Quanto ao gênero? Gênero biforme, masculino ou feminino. Exemplo de biforme, menina ou menino. Gênero uniforme, apenas uma forma. E pode ser epiceno, a cobra, a onça, o gavião, a girafa e o jacaré. Comum de dois, jornalista, pianista, jovem artista. Sobrecomum, a pessoa, o indivíduo, o cônjuge, a testemunha. Você vai fazer a sua atividade do livro de gramática lá da página 61 a 67. Faça com capricho, faça direitinho. Se você gostou, dá um like. Bye, bye!